Alô, brasileiros e brasileiras. Vocês me conhecem, meu nome é Leudo Costa, eu sou editor do Cristal Vox e venho dizer para vocês que a chapa está muito mais quente em Brasília. Venho dizer para vocês que o caldeirão em Brasília, contra os políticos corruptos, está fervendo. E não é por declarações isoladas de algumas pessoas que isso está acontecendo, é por atos práticos, por notícias que estão sendo divulgadas, e nós estamos acompanhando a movimentação dos militares nos últimos dias. Dia 1º, o general Vilas Boas, em seu Twitter pessoal, citando Samuel Huntington, disse: a lealdade e a obediência são as mais altas virtudes militares, mas quais serão os limites dessa obediência? E completou: o Estado, ao nos delegar poder para exercer a violência em seu nome, precisa saber que agimos sempre em prol da sociedade da qual somos servos. Para quem não entendeu, o Vilas Boas disse que as Forças Armadas estarão do lado e ao lado do povo brasileiro. As coisas continuam. A jornalista Eliane Cantanhede, logo após a publicação daquela matéria no Antagonista, que os militares estavam nervosos, que os militares não estavam mais suportando tanto desaforo dos políticos e do Poder Judiciário, e nós repercutimos, gravamos um vídeo, tem 3 milhões aí pelo Brasil. A Eliane Cantanhede, a soldo e a mando de alguém, disse o seguinte: os militares não apoiam Jair Bolsonaro, os militares não querem conversa com Jair Bolsonaro. E disse que a fonte foi o aniversário de Jorge Bornhausen. Mentira. Mentira da Eliane. Ela não tinha essa informação e a declaração não é verdadeira. Que hoje pela manhã, em Brasília, na cerimônia em que oficiais generais foram promovidos, quem era o único paisano, quem era o único não militar na ativa que estava junto com os oficiais generais do alto comando? Jair Bolsonaro. Vocês vão assistir as imagens. General de Exército Cláudio Costa Moura, paraninfo do General Valença. O portador da espada é o cadete. E alguém vai me convencer que um homem que tem esse trânsito com o alto comando militar não tenha deles a garantia de que, se vencer a eleição, tomará posse e governará o Brasil? Ora, senhores, tem muita gente apoiando candidatos que não conseguem decolar para tirar a atenção no momento em que estamos vivendo. Meirelles, Huck, sei lá, tanta gente aí. Por quê? Porque o seu Lula da Silva, no interior do Rio de Janeiro, diz que toda a corrupção do Rio de Janeiro é motivada pela Lava Jato, que a Lava Jato é culpada disso. Esqueceu que ele andava abraçado e de beijos com o Sérgio Cabral durante todas as campanhas políticas, que o Sérgio Cabral tentou ser vice de Dilma na eleição em que Lula ungiu o seu Michel Temer como vice. Ou seja, nós vivemos um momento muito grave. E para completar, senhoras e senhores, hoje, nesta quinta-feira, um dos grandes jornais brasileiros de São Paulo publica um artigo escrito pelo general Rômulo Bini Pires, general de 4 estrelas da reserva, que foi chefe do Estado-Maior de Defesa, ou seja, o homem que comandou de verdade a defesa no Brasil. Ele foi apiado do poder porque a Dilma não gostou do que ele dizia, não, das posições do general Bini Pires. Ele, nesse longo artigo, ele fala com maestria sobre a forma tacanha e covarde como se comporta o Poder Judiciário brasileiro nesse momento, que não tem coragem de enfrentar as Assembleias Legislativas, a Câmara Federal e o Senado da República, deixando que bandidos, ladrões e corruptos não sejam presos. Deixa à mercê da camarilha que circula dentro dessas casas legislativas para que não sejam presos
corruptos de toda a ordem. Isso é covardia, segundo o general do Poder Judiciário, em não punir. Seria este a última instância, o último recurso da democracia para alijar do sistema político brasileiro corruptos, pois esse Poder Judiciário lava as mãos e não consegue fazê-lo pela incompetência, pela inaptidão, hoje sabido da sua presidente, que ninguém mais a respeita nesse momento no Supremo Tribunal Federal. Pois já o Rômulo Bini Pires também falou, dizendo que ele respeita os intervencionistas, que ele respeita os bolsonaristas e que é um momento de extrema gravidade que vive o país. Lembrou com sabedoria o que disse o general Figueiredo dias antes de deixar o comando da nação. Quem não lembra das palavras do Figueiredo, que jogarão a nação num lamaçal de dimensões continentais, onde o povo afundará na corrupção, na roubalheira, na matança, até que se instaure o caos social, seguido de uma guerra civil. E o general Bini Pires complementa o artigo com uma colocação fundamental para que entendamos a gravidade do momento em que vivemos no Brasil. O Brasil precisa encontrar soluções para o enorme impasse que vivemos, para que nenhuma ilegalidade esteja acima do povo brasileiro. As forças vivas da nação, movidas por homens de bem, incluindo as Forças Armadas, não podem permitir, de Fórmula 1, que condutas irresponsáveis e antipatrióticas se tornem costumeiras em nossa vida pública, por atingirem frontalmente os princípios éticos e morais que conduzem o regime democrático e que resultarão seguramente num arremedo de democracia. Entenderam ou querem que eu explique? Acabou a brincadeira. Foram mais ou menos 10 dias de declarações de militares, o tempo todo avisando, acabou, terminou, não vamos permitir, acabou a bagunça, nós não vamos engolir leis que beneficiem pessoas que cometeram crimes contra o Brasil, nenhuma lei nova virá para beneficiar corruptos. E os camaradas insistem nisso, os camaradas tentam avançar que nem bandido. Bandido avança sim, vem na tua casa um dia, o portão está aberto, ele entra e vai embora. No outro dia ele vem, vê se a tua porta está aberta. Se estiver aberta, ele vai embora. No terceiro dia ele vem, entra no portão, entra na tua porta, entra na tua casa, mata tua mulher, mata teus filhos, mata todo mundo para roubar. E assim esses políticos estão fazendo conosco. Estão avançando, roubando a democracia, roubando a dignidade. Mas serão homens que farão eles parar sim e devolverão à pátria brasileira a sua dignidade, o caminho correto e, acima de tudo, uma democracia duradoura. Porque esses que estão aí não querem democracia. Querem se locupletar roubando e roubando muito.